sua experiência, vale a pena você entrar nesse mercado ainda? Qual é a sua opinião sobre esses criptoativos? Legal. O cemitério dos perdedores é silencioso. Né? Boa! Olá, Rafael. Falcão, Tudo bem? tudo ótimo. Hoje o nosso papo vai ser sobre investimentos financeiros com Rafael Bastos, sócio da MAN. Estou cheio de dúvidas e eu vou começar leve. Duvido. Rafael, nós nos conhecemos e você fazia uma apresentação sobre as diversas atividades da MAN, dentre elas o Family Office. Perfeito. E eu tive a oportunidade de lhe perguntar, eu estava muito satisfeito com o atendimento que eu tinha nos private bank que nós trabalhamos aqui. Perfeito. E aí, essa minha dúvida provavelmente é a dúvida de muitos. Qual é exatamente a diferença entre um Family Officer e um Private Bank? Excelente pergunta. A gente pensa em termos de organograma da seguinte forma. Nós somos um escritório da família, né? Um Family Office. Então, acima de todos e tudo está a família, com seu conselho de administração, seus conselhos de acionistas, eventualmente só comitês deliberativos. Abaixo da família está o Family Office, orquestrando todas as esteiras de processos que uma família que tem patrimônio tem. Dentre elas, está se relacionar com o corretor de seguros, com o gerente bancário, com o corretor imobiliário, com o contador, com o advogado civilista, com o advogado societário, com o banker offshore. Todos esses blocos de prestadores de serviço financeiros, de seguridade, de riscos, são entendidos pelo Family Office como provedores. Quando a gente começa um mandato, é assim que a gente chama, né, com alguma família, primeiras ações que nós fazemos é mandar cartas de circularização para esses provedores, informando que a família agora está mandatada no Multifamily, que a gente vai precisar dos acessos de visualização para começar a coletar extratos, começa a se relacionar com os private bankers, de entender como aquela carteira foi composta, quais foram as premissas que tinham sido adotadas, como as oportunidades que estão no mercado estão alocadas nesse private bank, fazer uma análise se cabe eventualmente uma outra conta. Você já tem, por exemplo, mais de uma instituição na sua gestão, que é muito positivo, né? Normalmente, indivíduos que estão em um só private bank estão com a carteira ruim, né? O processo de concorrência ele é muito saudável. Mas, enquanto multifamily, nós não concorremos com o private banking. O cliente ele precisa ter um banco, ele precisa ter um private banking atendendo ele. Então, no final das contas, é um trabalho que ele é harmônico. Eu trabalho em conjunto com o private banking. Para a gente, enquanto humano, não faz nenhuma diferença aonde o cliente está, se ele é um cliente do Bradesco, do Banco do Brasil, do Santander, do Itaú, do BTG. O cliente ele pode indicar as restrições de provedores. Ele, olha, eu quero minha contabilidade aqui, eu quero minha conta de investimento offshore nessa casa, eu quero meu private bank esse. E daí você trabalha e encontra as melhores condições para a gente melhorar o portfólio. Mas existe um trabalho que é em sinergia. A gente não substitui, nós nunca viraremos banco, né? Nós somos a própria família. Então, do lado de uma mesa de reunião no private bank, eu estou aqui do lado da família. Provavelmente, né? Então, os private bankers não gostam muito de você. Quando você chega, o cara já diz logo, e lá vem esse Rafael. É isso mesmo? Acontece? Não acontece? Ou normalmente essa relação é amistosa? Ou tem os desgastes? Na verdade, como funciona? Vou te falar todos nos bastidores, né? Tem os dois tipos de relação. Tem o private bank que entende que um multifamily office é um hub para ele maravilhoso, porque ele tem ali a possibilidade de ter mais contas, mais fundos exclusivos, mais crédito, mais assets, e que trata a gente a ser a pão de ló. Então, tipo, traga para cá todo mundo que você tiver, que eu vou dar o melhor atendimento do mundo. E aí a gente recebe melhores taxas indicativas, brigas melhores pelo custo de crédito, né? Melhores os allocations, que são os mais seletos, acabam chegando na gente primeiro. E tem os private banks que ficam um pouco de birra. Normalmente as primeiras experiências são assim. Outro dia até teve um caso curioso que eu estava numa reunião com um cliente. Ele falou, mas eu falei com fulano. Ele disse que não me conhecia não. Eu falei, mesmo curioso. Eu liguei na hora, né? No viva voz. Rafa, e aí? E aí, fulano? Aí o cliente falou, filho da mãe, né? Porque é um processo de receio, eu acho. Enquanto multifamiliar, nosso trabalho é tapar buraco. Toda relação financeira de qualquer indivíduo tem buracos para tapar. Às vezes é a taxa indicativa que não está igual, é o capacete do fundo que tem um rebate incluído, sabe? É um crédito que poderia ser um pouco menor, é uma carta-fiança que a gente estava conversando que poderia ser um pouco mais barata. E o meu papel é mexer em todos esses assuntos
que muitas vezes estão operando ali com spreads estáveis, com uma relação sem riscos, né? Eu vejo que o private banking, muitas vezes, ele fica com receio do multifamily office dar uma recomendação de troca de private banking. E aí alguns entram nessa relação, mas usualmente é no início, viu, Pavão? Depois dos primeiros almoços, e eles entenderem que a gente Você se lembra o que eu lhe disse quando nós nos conhecemos? Eu lhe disse para você o seguinte, eu disse, Rafa, olha, não sei se eu vou para o seu family office, mas com certeza vou lhe usar. Deu certo? Não usei ainda, mas que eu usei. Cheguei e disse, olha, estive aqui ontem com o Rafael Bastos da MAN, ele me fez uma proposta muito interessante e tal. Se esse negócio não melhorar aqui dentro, vou para lá para ele lhe apertar. Porra, não faça isso não! É isso, o cara acaba ganhando um chicote ali atrás da rotina dele que ninguém quer, né? Ninguém deseja. E não é só o private banking não, viu? O assessor da corretora, o contador, o advogado que... sabe, dá uma posição uma vez por mês, a gente cria rotinas de 4, 5 touch points com reunião. A gente começa a usar muito do equipamento desses provedores para as rotinas estarem devidamente encaixadas e é muito mais difícil assim do que sem o multifamily office. E eu também tinha uma dúvida que a gente imagina, e olha que eu sou uma pessoa que eu costumo conviver bem não com essas operações estruturadas internacionais, mas dentro do escopo das operações nacionais, a gente conhece um pouquinho. Muito, né? E eu tinha uma dúvida que depois você até me tirou, que é o seguinte, eu imaginava que você tem a hierarquia, digamos assim, em relação aos seus ativos financeiros totais. E que o private seria, dentro da estrutura de um banco, uma das últimas, alguns bancos têm o high, outros não, e que o family office estaria ainda acima, isto é, pessoas físicas ou jurídicas com, exemplo, 10 milhões de dólares de ativos, não estariam ainda preparadas para ter um family office para chamar de seu. Tá. Isso é verdade? É assim que funciona? Realmente o sarrafo para você ter um family office é um patamar muito alto que poucas pessoas chegam, ou não, ou é possível você... Esse ainda é uma área, uma classificação, se eu posso dizer assim, que fica meio nebulosa para quem não conhece. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre isso. Perfeito, excelente pergunta. Enquanto multifamily, existem diversos frameworks de atividades. Por exemplo, eu posso apenas fazer uma estrutura societária e sucessória do indivíduo no Brasil. Ou eu posso ser contratado para fazer uma allocation dele internacional. Ou para revisar a carteira de investimentos, ou para fazer uma revisão tributária, que é a sua área de especialidade. Então, para o serviço do multifamily office, que é um serviço holístico, de contrato contínuo, que inclusive requer um alinhamento de valores nossos com a família, né? Se a família for bitcoiner, né? Eu não vou ser o melhor family office para eles, eu gosto de coisas do pé no chão, coisas concretas, seculares. Posso abrir um parêntese? Né? Claro, óbvio. Eu vou abrir um parêntese sem querer cortar e já cortando. Bitcoins. Você falou criptomoeda, bitcoins. E eu vou abrir um parênteses para a gente voltar depois a esse assunto, para eu não me esquecer. Minha esposa chegou para mim essa semana e disse, marido, você investe em criptomoedas, Bitcoin? Mas eu não invisto. Ela, por quê? Porque eu li aqui que tem muita gente ganhando dinheiro. Aí eu disse a ela, olha, é porque quando você lê quem fala é quem está ganhando. Mas se você for procurar, você vai ver também que tem muita gente perdendo. E aí eu quero saber o seguinte, abrindo um parênteses, sua experiência, vale a pena você entrar nesse mercado ainda? Qual é a sua opinião sobre esses criptoativos? Legal. O cemitério dos perdedores é silencioso. Né? Boa! Sim. Perdi 1 milhão de Bitcoin, ninguém que fala isso. Essa né? eu vou pegar para mim nas minhas próximas conversas. É silencioso. Então, o cemitério de quem perde os perdedores é silencioso. O que é que eu penso do Bitcoin? A ferramenta, a blockchain é uma ferramenta incrível. Acho que ela veio para ficar. Acho que é uma moeda que ainda assusta muito pouco as moedas fiduciárias. Não tem nenhum governo do mundo preocupado com bitcoins, né? Tem muita especulação, muito trabalho, mas os governos eles têm, no momento que a moeda incomodar, a possibilidade de inúmeras sanções, de tributação, de retenção, de confisco, de recompra de posição, de tornar ilícito no país aquele ativo, ou seja, quem estiver estacionegando. São muitas as possibilidades. Eu acredito, o Bitcoin ele é uma moeda.
Se eu te falo, poxa, Falcão, compra dólar e deixa no seu cofre, e daqui a 30 anos o dólar vai estar 90% acima do real de novo. Não é um call muito técnico, né? Não é uma coisa que faz muito sentido. O que eu vejo hoje no Bitcoin são as pessoas preocupadas na valorização da moeda. E não na moeda enquanto moeda, onde eu vou com Bitcoins comprar um terreno que vai me valorizar 1000% aqui em 10 anos e eu vou vender para uma incorporação e receber de repente em Bitcoins uma moeda. Né? O que eu vejo são as pessoas muito alinhadas com a potencial valorização da moeda e não do uso do Bitcoin como moeda mesmo. A minha crença é de que os bancos centrais mundiais vão criar uma moeda única, digital. A moeda digital é uma realidade. O Drex está aí, a moeda da China. A China já está testando moeda com data de vencimento, com área geográfica de utilização, com inflações diferentes. Eles já estão testando, já está em uso lá. O Brasil também, né, já se fala no Bolsa Família, da utilização ser restrita ao bairro que a pessoa está, do dinheiro digital só poder comprar alimento e etc, não poder para álcool, para algumas coisas nesse sentido, jogo, né? Por conta da transferência aí para o Tigrinho. Então o dinheiro digital é uma realidade e o blockchain é a melhor tecnologia para isso. Mas eu acredito que nós iremos ascender para entre um caminho de sair da dolarização, como o lastro monetário mundial. Eu não acho que seja tão simples a gente voltar ao ouro, que é um ativo que os estoques estão subindo muito, inclusive nos últimos 25 anos venceu o SP500 em termos de valorização, né? Que conversa muito com essa instabilidade financeira do mundo, que é a defesa dos bitcoins. Mas ainda o Bitcoin como moeda, sabe? Eu vou comprar 90 mil dólares para vender a 120 mil dólares, aí você entra numa posição especulativa de análise técnica, como se fosse uma ação, uma commodity, qualquer outro ativo. Tudo bem, topos e fundos, tendência, você entra com stops. É uma discussão diferente de eu ter esse ativo como minha propriedade, né? Como minha forma de moeda. Eu não vejo ainda o Bitcoin sendo uma forma de moeda mundial. Pelo contrário, pouquíssimos são os países que você consegue utilizar o Bitcoin como moeda livremente. A Holanda é um deles, aqui no Uruguai a gente tem uma certa liberdade também. Mas ainda é um ativo que as pessoas compram esperando que os seus ganhos vão estar associados à valorização da moeda. E não vai voltar de ser 0,0001 centavo de dólar de novo. Então, novas moedas, é possível que aconteça? Sim, é possível que aconteça. Acho muito pouco provável. Todas que ascenderam, decaíram em algum momento, né? Então, eu como estou muito ligado a investimentos mais clássicos, investimentos conservadores, eu nem olho essas coisas, né? Mas eu tenho uma opinião de que, em algum momento, os bancos centrais vão utilizar as blockchains, essa tecnologia, para terem suas moedas, ou moedas únicas ou moedas de blocos, né? Que eu acho que vai ser um caminho inevitável para o controle monetário mesmo mais eficiente no mundo. Né? Bom, já saímos das bitcoins, que não é a indicação da MAN, mas vamos voltar àquela nossa conversa que a gente estava tendo, que você estava me dizendo o seguinte, me explicando. Não, você tem vários tipos de serviços que você pode ter, não necessariamente para os ultra ricos. Isso. Então, uma pessoa normal, quer dizer, não normal, mas um investidor qualificado, patrimonializado, já pode pensar em ter isso aí sem se sentir o patinho feio do... Totalmente. Eu diria que a partir de 10 milhões de patrimônio total, a gente começa a ser muito útil em muitas frentes. Então, depende da frente que o indivíduo precisa de soluções, né? Se é numa organização societária, se é no internacional, se é na liquidez, se é na seguridade, se é na estrutura de fluxo e contabilidade. Aí existem soluções fragmentadas que qualquer pessoa pode contratar a um preço, a um escopo, e não há um volume de patrimônio mínimo. Agora, para o multifamily, ele começa realmente a ter demandas recorrentes mensais, semanais, diárias, patrimônios acima de 50, 60, que começa a ter tomar decisão mensal de alocação. 10 milhões de dólares. Exatamente. Eu diria que é um crivo. Eu diria que 10 milhões de reais é um start para a contratação de serviços pontuais e 10 milhões de dólares começa a fazer sentido. Ele contrata os 10 milhões de reais para chegar aos 10 milhões de dólares. Boa.